ao vivo aqui já são 7:06. Aleluia. Está todo mundo desejoso de que isso acabe. Todo mundo com saudade de dar um abraço. Né? Não? Sinceramente, não sei eu quero um protocolo sobre isso. Você não vai dar abraço? Não, calma lá. Nas minhas irmãs, meus irmãos, chega a praça normal. Sim. Eu vou ficar. Não. Se minha mãe estivesse aqui, igual o Lula, o pai dela está lá. O Eldo não quer que ela vá lá. Que ela vá lá. É domingo que vem, o que eles fazem? Mas se fosse eu no lugar, eu ia, né? Com certeza. De jeito nenhum. Eu vou todo final de semana na casa da minha mãe, falando de semana, por causa do. Sou eu que faço as compras para ela, sou eu que estou pagando as contas para ela. Você não vai deixar o dólar do seu pai para te corrigir de novo? Veja aí. Vamos cantar uma música aí, Paulo? Aquelas antigas? Tem umas músicas que não é da minha época, não. Vamos calma, sereno tranquilo? Vamos, calma, sereno tranquilo, que ótimo. Essa é massa. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus. Com Deus. Amém. Glória a Deus. É tão bom, né? Tão bom cantar. Aleluias. Amém. Amém. Vamos orar para a gente dar início. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te rendemos graças ao Altíssimo Deus vivo, Senhor Deus Celestial,
Te damos graças, Senhor, pelas tuas misericórdias, pois as tuas misericórdias são a causa de não sermos, ó Deus, ó Pai querido, afligidos pelo inimigo, Senhor. As suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã de um novo dia, e nós te damos graças pela saúde, pelas forças, pelo vigor, pela coragem, pela disposição, pela alegria de estar na tua presença, Deus. Nós te bendizemos nesta tarde, já à noite, ó Deus. Nós queremos te glorificar, queremos agradecer o teu santo nome, e também queremos, ó Deus, cantar louvores a ti, exaltando ao Senhor por tudo quanto o Senhor é, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, bendizer e glorificar o teu santo nome. Queremos também proclamar a tua palavra, essa palavra viva, essa palavra que faz com que a nossa alma seja dessedentada, que a nossa alma se satisfaça diante da presença do Senhor, que o nosso espírito se alegre, se regozije na presença do Senhor, que é o único Deus vivo e verdadeiro. Recebe a nossa gratidão, Senhor, por este dia, recebe a nossa gratidão nesta hora. Te rendemos graças, te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar. Não há Deus maior? Não há Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor.
Amém. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. É difícil a gente dar graças em algumas situações, né? É difícil, mas é assim que Deus quer, que em tudo nós estejamos dando graças, porque na verdade nós só conseguimos ver o aparente, a gente só consegue ver aquilo que a gente está à nossa volta, algumas circunstâncias, mas Deus, Ele vê tudo de maneira clara. Ele sabe o ontem, Ele conhece o ontem, Ele sabe o hoje, Ele conhece o amanhã. E aí então, nós que somos limitados, só podemos continuar crendo que Deus nos ama de maneira incondicional, e Ele quer sempre o melhor para nós. Assim como um pai e uma mãe querem o melhor para o seu filho, Deus quer o melhor para nós, e Deus tem o melhor para nós. Quero então nesse momento convidar para nós orarmos. Tem pessoas que estão precisando das nossas orações, vamos ficar de pé. Tem pessoas que estão contando com as orações da igreja. Você que está em casa, você pode estar aí nesse momento de reclusão, né? Esse isolamento necessário, mas você deve orar, deve buscar a Deus pela palavra do Senhor, alimentar a sua fé pela palavra de Deus. Você deve orar, deve clamar ao Senhor. Jeremias 29:12, que é o nosso versículo aqui do nosso livro desse ano de 2020, ele diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dizer: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E aí então nós podemos clamar, podemos pedir a Deus qualquer coisa relacionada à nossa vida pessoal, à nossa família, à nossa cidade, à nossa sociedade como um todo, e principalmente para com a nossa nação brasileira, que precisa da graça, da misericórdia, do favor de Deus na vida destes homens que governam, que estão à frente e que estão aí tomando as decisões, né? Então vamos orar e vamos pedir primeiro por esses pedidos. E se você tiver um pedido, apresente o seu pedido ao Senhor, apenas colocando a mão sobre o seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Obrigado porque temos este privilégio de estar diante do Senhor. Obrigado pela vida do irmão Paulo Pias, pela vida da nossa irmã Urminda, por cada um desses irmãos que estão conosco através da live. Senhor, oh Pai, muito obrigado. E agora, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor para clamar, para pedir as Tuas misericórdias. Senhor, temos este caderno, e pessoas aqui vieram, escreveram os seus pedidos, relacionaram aqui, Senhor, as suas necessidades, pediram, Senhor, ó Pai, por outras pessoas cujos nomes estão escritos neste caderno, e nós estamos colocando estas vidas diante do Senhor, e pedindo: tem misericórdia, Deus, socorre, Senhor, socorre segundo a multidão das Tuas misericórdias, segundo o Teu poder, que é ser igual e sem par, segundo, Senhor, ó Pai, a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita, Senhor. Por isso, Deus, nós pedimos: tem misericórdia, contempla cada pedido, Senhor, ó Pai, e responde a cada necessidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Colocamos, ó Deus, a nossa cidade de Belo Horizonte, de Ribeirão das Neves, diante do Senhor. Pedimos misericórdia, Deus, misericórdia, Senhor. Pedimos misericórdia para com esse estado de Minas Gerais, para com toda esta nação brasileira, com respeito a essa enfermidade, essa pandemia, Senhor, que tem assolado, Senhor, e mais de 80 mil pessoas já foram ceifadas, ó Deus, ó Pai querido, por este mal. Deus, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, Senhor, acorde-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, o Senhor é todo poderoso, Senhor, para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso nós pedimos: socorre-nos, ó Deus, socorre-nos, ó Deus, assim como socorreste os discípulos que estavam com o Senhor no barco. Socorre-nos, Senhor, ó Pai querido, livra-nos do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, Deus Todo-Poderoso. Senhor,
neste mês que se iniciou ontem, ó Deus, queremos pedir a tua misericórdia. Há algumas pessoas que, como Paulo, estarão retornando ao trabalho, Senhor, ó Pai querido. Deus, guarda e livra, Senhor, todos aqueles que têm que sair pela manhã, sair, ó Deus, para ir para o trabalho, em busca do pão, Senhor, ó Pai querido, do sustento, Senhor, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, guarda, Senhor, dá sabedoria, dá direção em todas as coisas. Pai, nós te pedimos, ó Pai celestial, aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos, tem compaixão daquelas pessoas que estão enfermas, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que afofa a cama daquele que está acamado, daquele que está enfermo, doente. Deus, traz refrigério, traz paz para essas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos, tem misericórdia, Senhor, tenha compaixão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, pedimos, ó Deus, ó Pai, pelos lares, pelas famílias, Senhor, para que o Senhor nos abençoe neste momento, Senhor, que haja cura nos relacionamentos dos nossos lares, que haja restauração, Senhor, ó Pai, nos nossos lares. Ó Deus, que haja, Senhor, ó Pai, graça do Senhor sobre os nossos lares. Profetizamos a bênção do Senhor em cada família, em cada lar, ó Deus, ó Pai, não só da tua igreja, mas de todo este bairro, de toda essa comunidade do bairro Lagoa e adjacências, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a tua misericórdia a cada lar, de cada pessoa que está a nosso alcance, Senhor, por meio dessa live, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Oramos a ti, Senhor, te damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Podem ler.
do Senhor Jesus. Graças a Deus. Bom estarmos aqui, né? Amém. Tem um salmo que eu gosto muito dele. Esse salmo ele fala da vinda do Rei da Glória. Salmo de número 24. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, os que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Davi, ele quando fez esse salmo, a alma dele desejava a vinda desse Rei da Glória, né? Talvez ele tenha tido a mesma ânsia que Jó teve quando profetizou a respeito de Jesus, né? Quando disse que Jesus se levantaria de entre os mortos, né? Visão que ele teve. E Davi, era bem provável que ele tenha tido essa visão também do Rei da Glória vindo, né? Porque Davi era um adorador, né? E é o que Deus nos chama a ser, adoradores. Amém, amados? Amém. Vamos ouvir o pastor Zé Carlos. Amém. Eu vos cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu me preparava para essa mensagem nas primeiras horas do dia e acordei bem cedo, sim. E uma pergunta veio no meu coração, não é o que eu vou falar aqui, mas é algo que nós precisamos pensar e refletir sobre isso. Quando essa pandemia passar, quando ela já não nos causar medo e temor, o que terá restado para cada um de nós desse período? O que terá ocorrido nesse período que nós tenhamos aproveitado este momento? É um momento em que muitas pessoas estão nas suas casas, muitas pessoas têm um trabalho, uma hora de trabalho reduzida, tem um tempo maior para estar em casa com a sua família, com os seus entes familiares, seus entes queridos. E o meu temor, o meu medo é que algumas pessoas apenas deixem o tempo passar, apenas fiquem aguardando acabar e não ter aproveitado esse momento, que é o momento em que nós estamos mais próximos da nossa família.
em que a gente tem que se recolher, ficar mais com os nossos, e algumas pessoas, dessas 80 mil pessoas que já se foram, muitas famílias estão agora chorando a ausência, não é isso mesmo? Então, eu gostaria de deixar essa pergunta para uma reflexão. Quando tiver terminado essa pandemia, o que você terá construído neste intervalo de tempo? Eu digo para vocês que eu já fui muito dado ao comodismo, de querer que as coisas se resolvessem, esperar o tempo passar. Mas, como a presença de Cristo em nós, ela requer de nós um aperfeiçoamento, nós somos cobrados a sermos melhor a cada dia, a buscarmos o melhor de Deus em nós e através de nós a cada dia. E daí então, como igreja aqui, nós estamos buscando incentivar a cada irmão, aqueles a quem nós podemos contactar, aqueles que podemos chegar até ele, quer seja através da live, através do telefone, através de uma visita no portão de longe, né, pastor Wesley? Nós estamos incentivando a uma busca da presença de Deus. Nós estamos incentivando a alimentar a fé com a leitura da palavra de Deus. E estamos incentivando uma intimidade maior com Deus através da oração. Nós tivemos na semana passada uma oração pelos enfermos, na outra semana, na verdade. E nessa semana nós estamos com um quadro aí de 24 horas que nós não conseguimos preencher, que é uma hora de oração, cada pessoa se responsabilizando por uma hora de oração em favor de todos nós. Então, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Aproveite o momento. Toda crise, para alguns, é um momento difícil. Toda crise para algumas pessoas é um momento assim, em que ela fica desatordoada, ela não sabe o que fazer. Mas para algumas outras pessoas, toda crise gera oportunidade. Oportunidade que nós estamos tendo agora de conviver mais com a nossa casa, com a nossa família. Oportunidade que nós estamos tendo de ter mais tempo na presença de Deus, de alimentar a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus e com a presença de Deus por meio da oração. Então, quando tiver terminado essa pandemia, o que terá, qual resultado você terá construído nesse período? Guarde isso no seu coração. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia na nossa leitura que durante essa semana, que foi as cartas do apóstolo João, e hoje pela manhã nós lemos a carta de Judas. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão sobre essas cartas de João, as 3 cartas de João. Eu quero trazer aqui algumas informações, já que nós lemos a carta e muitas vezes a gente lê, mas não tem o discernimento do que o escritor, que o autor está dizendo. Então eu quis trazer aqui para os irmãos algumas informações que você vai então, depois de ter ouvido a leitura, que nós temos aí para algumas pessoas a leitura oral de cada capítulo, dia a dia, que nós enviamos por meio do Zap para os irmãos, para algumas outras pessoas, alguns amigos meus, e muitos dos seus amigos também podem receber essa leitura. Você pode compartilhar essa leitura com outras pessoas. Essa leitura já chega lá na Bahia. Como é que chama a cidade lá? Morro do Gado. Hã? Morro do Gado. Não entendi. Morro do Gado. Porto? É Morro do Gado. Morro do Galo?
Portugaba. Portugaba. Não é todo morto. Com ele. Mortugaba. Amém. Chega lá na Daniela, lá em Portugal. Essa leitura chega nos Estados Unidos, lá com a sobrinha da Adélia, a Tatiana. Essa leitura, ela chega, está chegando lá no sul, lá com o meu sobrinho Gabriel, que eu mando para ele. Hoje mandei uma mensagem para a Marina Célia, minha sobrinha também, e a filhada aqui, perguntando se eu posso encaminhar para ela, e pode chegar para todas as outras pessoas, caso você tenha interesse de compartilhar essa leitura oral. É importante, é necessário. Por quê? Por causa daquilo que nós falamos agora há pouco. O que nós teremos construído ao final dessa pandemia? Né? Era uma quarentena, nós já estamos chegando no 5º mês. E será se você depois vai falar assim, o que foi que aconteceu? Qual foi o resultado? Não fiz nada, só fiquei esperando. Nós também estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Como igreja, estamos aguardando. Apocalipse capítulo 22 vai dizer: o Espírito e a igreja dizem, vem. E quem tem ouvidos, diga, vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Mas nós não podemos fazer isso, aguardar isso, sem que nós estivermos atentos, agindo de acordo com o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Amém? Bom, então nós temos nas 3 cartas do apóstolo João. Você abriu aí em 1 João capítulo 1, vamos ver o primeiro verso e depois nós vamos trazer então algumas informações aí desse texto. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Repetindo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Amém. Antes de continuar, queremos orar. Pai, nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos graça ao Senhor, porque temos lido a Tua palavra, e a Tua palavra é viva, e a Tua palavra é vida. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi, guardei a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Por meio da Tua palavra, fala conosco, Deus. Fala com cada pessoa que a qualquer momento se dispor a ouvir essa palavra. Que o Teu Espírito Santo haja no coração de cada um de nós e o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, João, o evangelista, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele escreveu 3 cartas, mas ele também escreveu o 4º evangelho, o Evangelho segundo João, e ele escreveu também o livro da Revelação, o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Então, ao todo, João escreve 5 dos 67 livros, e dentro desses 67 livros e cartas, e dessas cartas que tem no Novo Testamento, ele escreveu 3. Qual foi a data provável dos escritos de João? Nós precisamos entender que João, ele é dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo, aí entendo que apóstolo quer dizer enviado, né? Os primeiros 12 discípulos, eles foram chamados de apóstolos
porque foram enviados pelo Senhor, né? Eles estiveram com o Senhor e foram enviados pelo Senhor. E daí então, depois nós vamos ter apenas Paulo, o apóstolo Paulo, que vai ter uma manifestação sobrenatural na vida de Paulo. Paulo não vai ser instruído por homens, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e ele vai então também ser reconhecido como apóstolo. Mas depois desses nós não tivemos mais apóstolos, né? Biblicamente falando, né? E aí então o apóstolo João, ele escreve por volta do ano 80 a 95. E quando ele escreve essas 3 cartas, provavelmente ele está na Ásia Menor, na cidade de Éfeso. A primeira carta de João, ela não traz um destinatário, por exemplo, carta para Paulo, ou carta para Orlinda, ou carta para Janaína. Não, a primeira carta, ela funciona como uma carta circular, já que a região da Ásia Menor, Éfeso, ficava onde hoje para nós é conhecido como a Turquia, e naquela região ali da Ásia Menor ficam as 7 igrejas, das quais são dirigidas as 7 cartas do Apocalipse. Amém? Estamos acompanhando aí, né? Então, a primeira carta é uma carta então destinada para as igrejas. A segunda e a terceira carta, elas têm um destinatário. A segunda carta diz assim: o presbítero, a senhora eleita, escolhida. E na segunda carta, essa senhora eleita, escolhida, a gente não identifica qual é essa senhora eleita. Para mim, na leitura que fiz, ela tem a ver com a igreja. A terceira carta de João, ela é direcionada para um irmão chamado Gaio. Esse irmão Gaio, ele vai representar um verdadeiro cristão. Guarde isso. O irmão Gaio, ele vai representar o verdadeiro cristão. Mas tem também na terceira carta um outro personagem com o nome de Diótrefes. E esse Diótrefes, ele vai representar o oposto. Ele vai representar um líder, e aí está falando conosco, pastor Wesley, um líder de uma igreja que ele quer ter a primazia, ele não aceita que outras pessoas visitem, outros irmãos visitem a igreja, que sejam recebidos pela igreja. Ele até proíbe, e se alguém aceitasse receber esses irmãos de fora, ele até expulsava da igreja. Então, esse irmão Diótrefes, ele personifica aí um abuso de autoridade na igreja, né? Então, com isso, nós vamos, através dessas 3 cartas do apóstolo João, ter uma radiografia, né? O que é a radiografia? Hoje quase não vamos falar mais de radiografia, né? A radiografia era muito para admissão de trabalho, de emprego. Você tinha que tirar uma radiografia dos seus pulmões, do peito, né? Para ver se você não tinha nenhuma doença aí, nenhuma mancha no pulmão, nada assim. Já tirou, né? Amém. Então, o apóstolo João, ele traz uma radiografia, ele faz uma demonstração de como a igreja do Senhor está naquele período, naqueles dias. E ele apresenta 2 grandes problemas que a igreja estava vivenciando nesse momento. E é isso importante para a gente compreender por que o apóstolo está escrevendo dessa maneira específica nessas 3 cartas. O primeiro problema que
quer combater ali é o problema doutrinário. O segundo problema é o problema prático. O problema doutrinário que nós vamos encontrar nesse momento da igreja é que a igreja está sendo influenciada, ela está sendo atacada por pessoas ligadas ao gnosticismo. O que era o gnosticismo? Era um grupo de pessoas que eles acreditavam que o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, já fazia com que eu me tornasse salvo. E aí então, a salvação é pelo conhecimento, mas eles faziam uma distinção entre espírito e matéria. O meu espírito está alimentado, mas a matéria, que é a carne, não precisa de controle. Percebe o erro? Eles acham que conhecer a Deus e temer a Deus na mente não tem nada a ver com uma vida, com a prática de coisas erradas. E aí João vai buscar se opor a isso, e ele vai trabalhar uma resposta a esse conceito do gnosticismo. Um outro grupo doutrinário que estava presente na igreja naqueles dias era o grupo chamado do docetismo. Esse grupo, eles pensavam o seguinte, que a igreja nós tínhamos que acreditar que Jesus Cristo, quando veio, ele não veio em carne, ele era apenas um holograma, uma aparência. E por isso, Jesus não podia ter sido homem, como todos nós, homens e mulheres, porque o homem já nasce com a corrupção do pecado. Só que esse grupo ignora a intervenção divina, a intervenção de Deus, o Pai, já no anúncio do anjo a Maria. A Virgem dará à luz um filho, não a concepção natural de um homem com uma mulher, mas a Virgem e a mulher por meio do Espírito Santo. Mas eles não acreditavam que mesmo se uma pessoa nascesse, ela já nascia corrompida pelo pecado. Então eles acreditavam assim que Jesus não veio em carne. E por isso nós vamos encontrar na carta de João o anticristo, e ele fala assim: quem é o anticristo? Senão aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então, na leitura da carta, nós encontramos aqui no capítulo 3, no capítulo 3, deixa eu ver aqui, no capítulo 2, versículo 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Agora vamos ver aqui mais à frente aqui. Capítulo 3. Não marquei aqui para falar para os irmãos, e aí, mas já acho que é para ir falar para os irmãos. João vai dizer assim, que todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Eu vou achar e já vou trazer para os irmãos. Então, o que João quer trabalhar nessa carta dele? Primeiro, como é que João
começa a sua carta, ele começa a dizer assim: o que era desde o princípio. Ele está chamando a nossa atenção para aquele que já existia. Quem é que existia desde o princípio? Deus. O Evangelho de João já começa dizendo o quê? Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então João começa essa carta falando de duas coisas para refutar tanto o gnosticismo quanto o docetismo. Porque esses dois grupos, e isso João trata na carta dele, esses dois grupos estavam trazendo para a igreja uma confusão e desvirtuando a igreja do seu real propósito e significado. E João vai trazer para nós uma resposta para combater essa ideia, essas ideias. E aquilo que João vai trazer para nós é a divindade de Cristo, que é a palavra, e a sua humanidade. E ele vai dizer: nós somos testemunhas. Versículo 3: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, seu Filho, Jesus Cristo. Então, é importante enfatizar a humanidade de Cristo para combater tanto a ideia do gnosticismo como do docetismo. Jesus nos fez tornar participantes da sua natureza divina. Jesus é 100% Deus. Jesus também é 100% homem. Paulo escreveu que nós temos hoje um advogado. João escreveu que nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. João primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Mas Paulo fala a Timóteo, no capítulo 3, Timóteo capítulo 2, versículo 5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, essa ideia do docetismo, de que Jesus ele não veio em carne, era uma ideia que estava contaminando a igreja, estava corrompendo a igreja, mas que era facilmente de ser combatida. Porque
João já começa dizendo: o que nós vimos, aquilo que ouvimos e aquilo que os nossos olhos contemplaram e as nossas mãos apalparam. Eu estive com ele, eu sou testemunha de que ele era real. Ele não era um holograma, ele não era uma aparência, ele era real. E aí então, nós vamos encontrar também Tomé, quando Jesus ressuscita, mas ele não está presente quando Jesus aparece para os discípulos, e ele diz: se eu não ver com meus olhos, se eu não tocar com as minhas mãos, nas suas mãos e no seu lado, onde ele foi ferido, eu vi ele sendo ferido, eu não crerei. E quando Jesus aparece também, logo fica crédulo, ou seja, realmente é o Senhor. Mas o Senhor fala assim: vem aqui, toca onde os cravos foram cravados, põe a tua mão no meu lado, e você vai ter certeza que sou eu mesmo. Então, o que João vai fazer aqui é enfatizar a humanidade de Cristo, para que nós possamos vencer toda heresia que vem para dentro da igreja, para fazer com que nós não estejamos crendo verdadeiramente na divindade de Cristo e também na sua humanidade. Na sua divindade, porque ele nos tornou participantes da natureza divina. E ele escreveu aqui no capítulo 3, quando ele diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E João já havia escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nós podemos ter plena confiança de que em Cristo Jesus somos participantes da natureza divina por meio de Jesus Cristo. Fomos adotados como filhos de Deus. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que Jesus Cristo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E quando ele aqui veio, quando ele se fez homem, quando ele viveu entre nós, ele foi obediente a toda a vontade do Pai, para que nós pudéssemos ter como referência, como nosso exemplo maior. E é isso que João quer enfatizar, que a nossa referência, que o nosso exemplo maior de imitarmos, de nós nos mirarmos para estar vivendo neste mundo, nos relacionando com as pessoas, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Enfatizando a unidade de Cristo, João ensina que a salvação não é adquirida pelo conhecimento de Cristo, como diziam os gnosticistas, mas a salvação é concedida por meio de uma vida de relacionamento com Deus. O Senhor Jesus sabia da vontade do Pai, ele conhecia a vontade do Pai, ele sabia qual era a missão, mas toda oportunidade que o Senhor Jesus Cristo tinha, ele se distanciava dos discípulos e ele ia orar, ele ia estar na presença de Deus. Que é isso que nós temos feito nesse momento que nós estamos passando pela pandemia. Estamos dizendo para os irmãos: vamos orar, vamos buscar a presença de Deus através da oração, através da leitura da palavra, através da nossa família. Vamos buscar mais a presença de Deus. E por que é importante enfatizar isso? Porque os gnosticistas faziam uma separação entre a matéria e o espírito. Já disse isso aqui: se eu conheço a Deus, o meu espírito está preparado. Então, mas a matéria não está ligada ao espírito, a matéria vai correr. Então tudo que eu fizer aqui não tem nada a ver. Engana-se aquela pessoa que pensa que nós vamos viver aqui
a nossa própria vontade e depois nós vamos herdar os céus. Não. Engana-se. Veja que Pedro escreveu na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16: porquanto é santo o vosso Deus, sede vós santos em todo o vosso procedimento, assim como o vosso Deus é santo. João deixa bem claro que quem vive pecando não é gerado por Deus, mas é gerado pelo diabo. Então o apóstolo João vai trabalhar aqui, ele vai trabalhar na sua carta, ele vai falar, primeira coisa que me veio ao coração aqui, é que João fala que nós somos pecadores. Primeiro ele faz um testemunho de que, da sua própria confiança, da sua própria crença, de quem ele é, e de como ele viveu, como ele agora, na sua velhice, ainda continuava na presença de Deus, louvando a Deus por ter convivido pessoalmente com o Senhor e saber que ele, Jesus, é o verdadeiro Deus. Ele escreve isso no final da sua carta. Lá no final da terceira carta ele escreve o último versículo: este é o verdadeiro Deus. Mas a partir do versículo 5, que nós sempre lembramos do nosso pastor José Jorge, a partir da primeira carta, capítulo 1, versículo 5 a 9, mas se andarmos na luz, vê? Como é que é? Está aqui? Não, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz e nele não há trevas. E aí então ele começa a carta agora tratando desse tema, para dizer: não se enganem, Deus é luz e nele não há trevas. E se nós vivemos na prática do pecado, nós não estamos na luz, porque não há trevas em Deus. E aí ele então faz essa distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque os filhos da luz andam na luz. E aí eu gosto muito dessa carta do apóstolo João, porque ele fala da nossa natureza corrompida, caída. E ele escreve no capítulo 2 assim, dizendo: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se nós pecarmos, temos um advogado junto do Pai. Então preste atenção, nós temos uma natureza corrompida, caída, que nos leva ao pecado, a buscar aquele prazer imediato, aquele prazer passageiro. E o nosso espírito busca a eternidade com Deus. E aí essa luta entre a carne e o espírito. E aí João fala assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo a fim de que não pequeis. Mas se pecarmos, porque o pecado não pode ser uma prática diária na nossa vida, mas por falta de vigilância, por negligência, por deixar de vigiar, infelizmente a gente peca. E aí a gente quer classificar pecado. Pecado é pecado. E João vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. Se você ofendeu o seu irmão, se você ultrapassou o limite, em qualquer área que seja, e você transgrediu a lei, você pecou. Porque nós vemos isso diariamente. Às vezes eu me assombro com o trânsito, por exemplo. Alguns motoristas mais ligados a duas rodas, né?
Para eles o sinal vermelho não quer dizer pare, não. Muitas vezes o sinal vermelho é só para diminuir, olhar e continuar. Os carros têm que parar, porque às vezes o detector de avanço, que pode causar um prejuízo maior. O que é o pecado? É transgredir a lei. É aquilo que ultrapassa o meu direito. E João trabalha isso. Ele trabalha para que nós não vivamos uma vida na prática do pecado. O pecado pode até acontecer, e se acontecer, não deve acontecer, mas se acontecer, o que João está dizendo? Temos um advogado junto ao Pai, porque quando o pecado veio e nós caímos, ele precisa trazer tristeza ao nosso coração, porque nós magoamos. Nós ofendemos a Deus a quem nós amamos. Nós ofendemos aos nossos pais, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos familiares. Isso deve trazer tristeza no nosso coração. Porque o pecado, ele traz consequências. E aí então, João deixa bem claro que quem vive pecando não é gerado por Deus, mas é gerado pelo diabo. E isso ele vai trabalhar nessas cartas. Nesse contexto de geração de Deus e geração do diabo, João também ele lida com outro problema de ordem bem prática, que é um problema que estava sendo vivenciado na igreja de Éfeso. Nas 7 cartas da Ásia tem a carta da igreja de Éfeso, não é verdade? Qual é a atenção que é chamada da igreja de Éfeso? Alguém se lembra? Você lembra? Tenho, portanto, contra vós que deixastes a prática do primeiro amor. Um dos problemas que a igreja enfrenta naqueles dias, e que João estava testemunhando, testificando disso, era a falta de amor. E aí então nessa carta, no capítulo 4, versículo 8 e 16, João deixa claro, Deus é amor. E se Deus é amor, e Deus está presente em nós, nós também devemos vivenciar esse amor. Esse amor para com aquele que é fraco, com aquele que está caído, aquele que está necessitado. E ele alia o amor a uma atitude ativa. Ele diz: se alguém diz que ama o seu irmão, mas seu irmão está passando fome, está passando necessidade, ele diz: irmãos, nós não devemos amar de palavras, de boca, mas com ação, com efetividade. Nós precisamos socorrer o nosso irmão, nós precisamos atendê-lo. Então, João estava vivendo em Éfeso, e a igreja de Éfeso é acusada pelo Senhor de ter abandonado a prática do primeiro amor. Isso está em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. A resposta então que João ele traz para esses dois problemas, o problema doutrinário tem o gnosticismo e o docetismo, e o problema prático, que é a falta de amor, é Jesus Cristo. E ele vai dizer assim que na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você quer um exemplo de como amar? Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele se entregou por nós. Por isso que Isaías vai dizer lá no Isaías 53, e Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, a sua morte, o seu sacrifício,
dizer as suas últimas palavras na cruz do Calvário: Pai, está consumado. Pai, foi pago o preço para que Janaína, Jaciene, Andréia e cada um de nós e todos aqueles que creem pudessem ter a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, a segunda carta é um resumo da primeira carta. No aspecto doutrinário, João vai combater aí essa prática que estava corrompendo a igreja, e ele coloca: eles não vieram de fora, eles saíram de nós. Esses irmãos que estão pregando o gnosticismo e o docetismo, eles não vieram de fora, eles estão dentro de nós aqui, eles vieram de nós. Toma cuidado com as heresias. Como é que Jesus Cristo venceu o diabo? Como é que Jesus Cristo resistiu ao diabo? Mateus capítulo 4, Evangelho de Lucas capítulo 4, quando Jesus foi para o deserto, passou 40 dias e 40 noites ali, no jejum e oração, e depois de sair dali, ele foi tentado pelo diabo. Como é que ele resistiu ao diabo? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E é isso que nós precisamos aprender enquanto igreja. Precisamos da palavra. A palavra nos alimenta, a palavra nos fortalece, e ainda quando nós estamos afligidos pela dor, pela fome, pela aflição, pela dificuldade, pela enfermidade, a palavra nos dará forças para resistir aos ataques de Satanás. A palavra vai nos fortalecer para dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por essa quarentena, por esses 5 meses ou mais, mas o Senhor é comigo. A terceira carta, se a segunda carta ela combate o aspecto doutrinário, a terceira carta ela combate o aspecto, é um resumo da primeira carta e combate o aspecto prático. E aí então, na terceira carta, João apresenta 2 irmãos, e esses 2 irmãos têm nome. O primeiro é Gaio, e Gaio, ele é saudado por João, pelo apóstolo João, dizendo assim: eu recebi com alegria os irmãos que vieram falar de você, de como você recebe bem aqueles que você nem conhece, você os atende bem, você os trata com amor, e eu fico muito feliz por ver que os meus filhos na fé estão agindo de acordo com a verdade. E depois ele apresenta outro personagem chamado Diótrefes. E aqui ele diz aqui na terceira carta: escrevi à igreja. Ele não escreveu para Diótrefes. Diótrefes era um líder, mas ele escreveu à igreja em que Diótrefes estava liderando. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Ele está apresentando 2 exemplos: Gaio e Diótrefes. Gaio personifica o servo do Senhor,
que veio para servir, demonstrando aquilo que deve estar presente em nós: amor, porque Deus é amor. Diótrefes é o exemplo mau, é o exemplo de alguém que quer ter o domínio sobre os outros, alguém que não quer servir como Gaio, mas que quer ser servido pelos irmãos. Então, Diótrefes não queria servir, mas ele queria ser servido. E a carta que o apóstolo escreve, as 3 cartas, eu quero ficar com o final da primeira carta, para nós encerrarmos aqui essa parte. Capítulo 5, versículo 20 e 21. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Nós não podemos cair no engano de Satanás, que usa pessoas para trazer heresias para dentro da igreja. Não são pessoas de fora, não, muitas vezes são pessoas de dentro da igreja, que estão no nosso meio. Ele diz: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Qual é o entendimento que nós temos? A palavra. A palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa orientação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, disse o salmista. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. O verdadeiro é Jesus Cristo, não há outro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós temos uma promessa, a promessa da eternidade. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina, que nos instrui. Temos o Espírito Santo que nos traz a revelação dessa palavra. E aí ele termina a primeira carta dizendo: filhinhos, toma cuidado, guardem-se dos ídolos. O que é o ídolo? O ídolo é tudo aquilo que se torna maior do que Deus na minha vida. Toda e qualquer pessoa que assume uma importância maior do que a presença de Deus, de Jesus Cristo na minha vida, se torna um ídolo na minha vida. E pode ser qualquer coisa, pode ser um bem material, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa que se faça mais importante do que Deus na minha vida, torna-se um ídolo para mim. Que não seja assim conosco. Amém? Agradeço aí os irmãos. Eu acho que eu passei do horário, mas que Deus nos abençoe. A palavra está com o pastor Wesley. Amém, amados. Graças a Deus, né? A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado pela mensagem, pela palavra, pelos cânticos, pela oração, por essa noite. Pedimos ao Senhor, Deus, que nos ajude nesses momentos difíceis, nos ajude a caminhar, nos ajude a vencer, nos ajude a glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado por estar aqui participando ao vivo, pela live. Que Deus os abençoe, tenham uma boa semana, a paz, o Senhor estamos despedidos. Lembrando que estamos em campanha de oração e temos lido um livro a cada semana. Você quer conhecer a Deus?
leia a sua palavra e se humilhe na presença dele em oração. Amém, amados? A paz do Senhor está nos Espíritos. Amém. Glória a Deus.